Follow-up, customer experience. Olá, agora sim, espero que me ouçam. Temos um problema técnico ou uma pegadinha, diria minha filha. Sejam bem-vindos a mais um Speed Pitching, um evento do Set Experience. Este é o terceiro, o Set Experience, desenvolvido pela SET para o nosso setor. Hoje temos novidades. Como viram, começamos com uma pegadinha, não, problema técnico. As novidades são as seguintes. Hoje vamos apresentar 5 empresas. Das 5, 4 são de origem japonesa e uma nasceu na Grã-Bretanha na década de 60 e agora há muitos anos está nos Estados Unidos. As representantes japonesas, devido ao fuso horário, não terão interação direta com nossos especialistas, é de madrugada lá, mas irão apresentar soluções inovadoras com seus video pitchings. Os nossos especialistas, como até agora nos 2 programas anteriores, especialistas em tecnologia, mídia e entretenimento, irão apreciar e comentar as soluções apresentadas pelos representantes internacionais que temos hoje. Estas terão em torno de 4 minutos de apresentação e para trazer novidades e o que há de melhor e quais são os principais lançamentos de sucesso que estas empresas nos brindam hoje. Para isso, contamos com o chat para comentar, network entre participantes e convidados. Além disso, temos um QA para perguntas diretas às empresas. E aí, estão preparados? Estou assim falando porque tem o retorno aqui que me está deixando meio louco. Estou me ouvindo 2 vezes. Seguimos com as pegadinhas hoje. Neste episódio, então, falando de tecnologia, vamos ter pela primeira vez o Leonardo Chaves, gerente no Laboratório de Inovação e Tecnologia da Glovo. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado por estar aqui conosco. Sei que não é aqui, não temos 8K, aqui não temos experiências grandes, mas temos speed pitching, temos um foguete e algumas pegadinhas para fazer. Obrigado aí pela presença, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Além do Leonardo, que está com um fundo bem interessante aí, não sei se é a Galáxia, alguma coisa do gênero, vamos com Carlos Calvila. O Carlos já é um velho conhecido de vocês, não só pela indústria, senão porque é o terceiro programa que participa. Obrigado, Carlos, diretor de Tecnologia e Operações do SBT. Seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Boa tarde aos colegas aí. É um prazer sempre participar com vocês. Obrigado, Carlos. E, por último, mas não por ser o pior, chamo aqui, vou para o Nordeste, chamo o Edras Miranda de Araújo. Edras, obrigado pela presença, um prazer rever você. Há tanto tempo que a gente não se vê, espero que não esteja frio lá no Nordeste. O Edras é diretor de Tecnologia e Operações do Sistema Jangadeiro de Comunicação. Edras, está frio para lá ou não? Agora que começa a esquentar, Fernando. Agora que está começando a esquentar. No Ceará, né? Sim. No Ceará é sol o ano todo. Mas aí estamos o quê? 40 graus por aí? Não. Aqui, como a gente está no litoral, a temperatura média aqui é uns 27, 30, por aí, né? Esse período agora que vai começar a esquentar mesmo, né? Eu agradeço a SET pela oportunidade, mais uma vez, de estar reunido com esse seleto grupo e aos espectadores, né, que estão nos prestigiando com a sua audiência. Obrigado, Edras, obrigado, Leonardo, obrigado, Carlos Calvila. Vamos começar agora, fazer um primeiro stop, chamar o primeiro elevador que vem de muito longe, vem do Japão. Vamos apresentar então a primeira empresa. Vamos lá. Voltamos então, vamos a abrir nosso elevador e vamos a trazer a primeira empresa. A primeira empresa é a SoftBank. Sim, SoftBank, mas é uma empresa japonesa
tá? A empresa japonesa SoftBank vai nos trazer uma coisa bem interessante neste mundo, que é um case de estudo, tá? Que é desculpe a pronúncia, mas é um Ikakashi. Ikakashi é um estudo de campo feito pela SoftBank em Munakata, espero que seja assim, não me matem os japoneses. Munakata é uma cidade na província de Fukuoka, também muito difícil, então vamos lá de novo. E o estudo de casos é aí, Kakashi, na cidade de Munakata, na província de Fukuoka, no Japão. E de que se trata o estudo de caso? É sobre uma solução IoT, uma solução agrícola para IoT. E isso, o que tem a ver conosco? Acho que absolutamente tudo, porque com a indústria 4.0, a entrada do 5G e o IoT, tudo vai funcionar. E o que a SoftBank fez? SoftBank fez um estudo de caso tentando ver como o cultivo de morango e a produção eficiente de know-how no cultivo para iniciantes pode aumentar as vendas. No Japão, as vendas aumentaram de 800 mil ienes, aproximadamente uns $8.000, a cada 100 metros quadrados de produção. Vamos mostrar agora, então, a solução em IoT para a agricultura da SoftBank. Vamos lá. A solução de agricultura, um estudo de caso Então, essa cidade é famosa pelos seus morangos e ela tornou viável através de técnicas e expertises compartilhadas. Então, ele introduziu uma solução IoT. A mudança foi introduzida pela empresa que dá o seguinte background como informação. Então, os morangos são cultivados nessa cidade, comparando os fazendeiros e as suas plantações, nós tivemos que havia uma certa diferença entre eles e os fazendeiros que eram espertos, porque esses eram fazendeiros que funcionavam com a sua intuição, porque eram fazendeiros jovens, então essa era uma questão. Então eles pegavam as coisas e faziam intuitivamente, através de um tempo e umas determinadas habilidades, e eles usavam o IoT nessa plantação. Eram jovens fazendeiros, então seria mais fácil para eles absorverem. Então, pelo menos, eles podiam ser mais responsáveis. Então, eles foram equipados com estufas em 24 localizações nessa província, e uma variedade de sensores para as medições. Eles coletavam dados e carregavam estes em cloud através de comunicações gateway. A intuição sendo capaz, então, de obter dados em tempo real via web app. Além de tudo isso. E também podia haver a possibilidade de analisar os dados. Baseado assim, a Japan Agricultural Cooperative é a cooperativa japonesa de agricultura e os produtores verificavam os dados de todos os fazendeiros em tempo real. O Sr. Takei de Munakata já também mostrou informações e resultou em mudanças na abordagem e provendo aconselhamento aos japoneses. Então, até agora, estamos dando diretrizes e auxiliando esses jovens fazendeiros. E desde então, viajando de local em local para verificar. E não é apenas possível visitar todos os locais, mas eles coletam dados e podem ver como as coisas estão sendo gerenciadas. Por exemplo, eu posso ver como o CO2 está baixo e agora eu posso fazer um telefonema e avisar isso. Então, o fazendeiro de morango, Sr. Matsu, nos informa que ele está usando o Ikashi na extensão da visualização dos dados. E utilizando meus próprios dados, eu agora posso fazer a minha análise e isso auxilia muito. Isso eu comparo o meu trabalho com o de um fazendeiro com mais experiência. E também posso analisar os dados com esses fazendeiros com mais experiência, com os meus, baseados nessa comparativo. Eu posso ver diretamente o que está ocorrendo. E eu posso também perguntar se estou fazendo alguma coisa errada. Além disso, então, esses fazendeiros são auxiliados através de um trabalho conjunto e eles podem detectar as diferenças entre os dados entre os jovens fazendeiros e aqueles com mais experiência na plantação de morangos. E juntos, os esforços são para os produtos dessa região e dessa província e dessa cidade. Muito obrigada. Interessantíssimo o conceito. Aí vou agradecer a SoftBank. E aí, antes de começar, vou perguntar para o Leonardo. Desculpa, mas tem que ser você para começar, porque você trabalha no laboratório de experiências da Globo. E a pergunta que lhe faço é: o IoT tem
possibilidades. Antes de você comentar sobre o case específico, mas como você vê o IoT já nas emissoras? Ela vai vingar em algum momento? Em que momento estaríamos aí no IoT? Perguntando isso não claro para agora, mas sim para o futuro, pensando no laboratório que vocês têm na Globo. Bom, até agradeço, dando as boas-vindas para todos aqui, novamente, tentando ser objetivo aqui na resposta. O IoT ele tem um potencial enorme e não é para um futuro distante, não, é para um futuro muito próximo, eu diria que já está acontecendo, né? Essa tendência de sensorizar os dispositivos, né? Não precisam ser só dispositivos, né? Mas as salas, os elementos de infraestrutura, de ar-condicionado, de acesso, os badges de acesso de segurança, enfim, obter dados tanto nossos, né, humanos, de circulação de pessoas, funcionários dentro das emissoras e também dentro, enfim, sobre os aspectos de utilização dos equipamentos, isso já é uma realidade em termos de disponibilidade da tecnologia, né? O encantamento aí dessa solução é que você percebe que ela não existe só para os grandes centros urbanos, né? A atuação dela está para os interiores. Então, a expansão o alcance do uso do IoT, ele transpassa ali as nossas barreiras cinzas aí das grandes cidades, né? Ele chega no interior com força por conta do aumento dessa produtividade ali que vai ajudar, enfim, muitas áreas, muitos setores econômicos. Então, achei bastante interessante. O IoT não é um futuro, não. O IoT é bem presente. Leonardo, perfeito, obrigado. E aí vou passar para o Edras, vou deixar o Carlos para o final, porque estava te ouvindo, Leonardo, e me lembrei de uma palestra do Edras, aí 2015, 2016, lá em Fortaleza, onde o Edras dizia que um dos maiores problemas, por exemplo, para as emissoras do Nordeste, era o consumo de energia e como normatizar esse consumo e como reduzir. Não sei se você lembra. Acho que foi no Set Fortaleza, 2015, 2016. E aí pensava no que o Leonardo falou, Edras, de sensores. Que talvez isso possa vir para, de alguma forma, ajudar nesse problema que você tinha na Jangadeiro. Sim, Fernando. Primeiramente, parabenizar pela sua memória, né? A memória é realmente muito boa. Foi por aí mesmo, 2015. Fernando, você agora tocou num assunto, um tópico fantástico, né? Fazendo um paralelo aí do que o IoT pode fazer com aquela comunidade, né, experiente de plantação de morango, que de forma remota eles conseguem aí fazer o acompanhamento, desenvolvimento da sua agricultura, aumentando a sua eficiência, né? O objetivo é esse lá da aplicação do SoftBank, fazendo paralelo justamente para a problemática que a gente tinha lá em 2015, continuamos tendo hoje, né? O IoT ele vem junto com a indústria 4.0 e agora surgindo aí o 5G aí, sendo aí, se Deus quiser aí em pouco tempo aí já implantado, revolucionar toda a parte de automação e controle, né? Você já vê os grandes centros aí sendo idealizados para as smart cities, né? Sendo pensado de forma realmente autônoma, que também para ver a parte de transporte, mobilização e no controle de energia principalmente, né? A gente agora tem que ser bastante inteligente no uso racional da energia, né? Que realmente é um recurso escasso. Nós estamos passando agora, sofrendo na pele isso, e a internet das coisas ela vem realmente para agregar soluções e trazer benefícios, né? No conforto e na economia de financeira, né? Perfeito, Edras. Já fui ao Rio, fui para o Ceará, vou para São Paulo. E o IoT e estas soluções. Interessante o que o Leonardo falou, Carlos, de ser no interior. Estamos longe ainda aqui no Brasil de interiorizar o IoT. Como que você vê isso aí? Bom, eu acho que, primeiro, que a IoT realmente é o Wesley comentou da indústria 4.0, né?
O Léo também falou aí da sensorização. Eu acho que todos esse avanço da tecnologia tem um ganho muito importante para a gente, que é ganho de produtividade. A gente tem sempre essa necessidade de consumindo mais recursos e dificuldade para produzir, né? Eu acho que a IoT, principalmente junto com o 5G, vai muito nessa linha de ajudar a gente nesse desafio. Com relação à interiorização, eu entendo que é natural que as indústrias comecem a atender primeiramente os grandes mercados para poder, de alguma forma, retornar aqueles investimentos que eles fizeram, natural do negócio. Mas o potencial é de alcance, né? E principalmente, como falei, associado ao 5G, existe o Brasil está construindo o seu plano, né? Agora aí com leilão e tudo mais, construindo um plano onde considera assim, né, todos os interiores do país. E esse caso é muito interessante. Você falando de interior também, plantações, né, como essa e outras. Inclusive já foi feita uma experiência de IoT com 5G em Rio Verde também, que é interior de Goiás, né, já foi feita essa experiência, e mostrando que os interiores estão aí, têm a sua relevância, principalmente nessa área da agricultura. A gente sabe que vai mais para essas regiões. Mas o potencial é absurdo. Nós temos muitas automações que são sempre bem-vindas para o nosso meio, inclusive. A gente está sempre trabalhando na produtividade. E IoT, indústria 4.0 e 5G, acredito que vai ter um benefício muito grande. Inclusive, como a gente viu na área da agricultura, também, né, vai avançar demais, com ganhos que a gente vai justificar com certeza os investimentos aí para as companhias que estão nesse mercado. Carlos, obrigado. E me lembrei quando você falava de Goiânia, de fato, não foi nem o CBT, nem a Xangadeiro, nem a Globo, mas foi a TV Bandeirantes, no Agro Mais, que fez a primeira transmissão direto por 5G, exatamente nessa fazenda teste em Goiânia, para mostrar como o 5G e o IoT não só seriam importantes para a automação da produção, sino para a produção e o envio de sinais broadcast. Obrigado pela lembrança, porque tinha isso na cabeça e me tinha esquecido de falar. Agradecemos muito a SoftBank, ao Japão. Me parece interessantíssima essa ideia e fiquei pensando nessa questão do futuro, né? Quando será o futuro? Realmente o futuro está cada vez mais curto e mais rápido. SoftBank, obrigado. Vamos agora um pequeno cortezinho de elevador e vamos para os Estados Unidos em um segundo. Voltamos, segunda parte agora, vamos apresentar a segunda empresa. Falei que começou na Grã-Bretanha, se mudou para os Estados Unidos, na Califórnia, vamos para a Dolby. E a Dolby vai ser representada hoje por Carlos Watanabe, diretor global de áudio para TV e streaming da Dolby. Carlos, obrigado, já falamos há uns dias para o Set Experience Academy, agora no Set Speeching. Obrigado pela presença. Pelo que vejo, a diferença de Ceará, está frio nos Estados Unidos. Está frio sim, Fernando. Boa tarde, Léo, boa tarde, Calvila, boa tarde, Edras. Prazer estar aqui com vocês. E o inverno está chegando, Winter is coming. Winter is coming, na Califórnia, no Ceará, calor. Vamos apresentar um vídeo curto, feito pelo Carlos, e a seguir conversamos. Vamos lá. Olá, eu sou o Carlos Watanabe, diretor global de áudio para TV e streaming na Dolby. Estou aqui hoje para falar sobre o áudio da próxima geração, também conhecido como Next Generation Audio, NGA em inglês. Mas afinal, o que é o áudio de próxima geração? O áudio de próxima geração, com o Dolby AC4, entrega uma experiência sonora da forma que eu quero, personalizada para as minhas preferências. Som que é imersivo, realista e em 3 dimensões, incluindo vindo de cima. Som totalmente envolvente e que me transporta para dentro da história,
quando eu estou escutando em um home theater, um soundbar, uma TV com Dolby Atmos integrado ou até mesmo em um celular com fones de ouvido. Som que é personalizado, que atende às minhas preferências, mesmo recebendo um sinal que é transmitido para todos através da TV aberta. Por exemplo, áudio em que eu possa ajustar o nível do diálogo de forma que ele esteja claro para mim. Possibilidade de escutar a audiodescrição juntamente com o áudio imersivo. Escolher o meu narrador favorito, ou até mesmo ver um jogo somente com o som do estádio, sem narração. Selecionar outro idioma, mantendo a qualidade da experiência de áudio imersivo. A tecnologia por trás dessas inovações é o Dolby AC4, que já está presente em mais de 75% das TVs 4K vendidas no Brasil. Somente com o AC4, a TV 3.0 irá entregar o Dolby Atmos, a experiência de áudio imersivo que hoje os brasileiros já estão acostumados a escutar nos serviços de streaming. Por parte da Dolby, nós esperamos trabalhar juntamente com a indústria da TV aberta para lançar uma nova geração de serviços com o AC4, que maximize o sucesso da TV 3.0. Serviços com áudio imersivo, personalizado e com ampla adoção pelos consumidores brasileiros, inclusive aqueles que possuem um home theater ou soundbar mais antigo. Carlos, aí vem uma pergunta que começamos a discutir na entrevista do Set Experience Academy, por isso que eu citei. Você falou de 3.0 e eu queria falar sobre uma questão que me chamou muito a atenção, que foi áudio Dolby AC4, Dolby Atmos AC4 em SDI. Lembra que a gente conversou há uns dias atrás sobre essa questão? O passo não é apenas o passo para uma nova tecnologia, sino que, de alguma forma, quem está em SDI também pode incorporar a nova tecnologia e fazer a migração mais lentamente, seria por aí? Oi, Fernando, com certeza. Inclusive, quase todos os exemplos que a gente tem no mundo e no Brasil de áudio imersivo foram feitos utilizando a estrutura SDI existente. Então, os broadcasters eles vão poder fazer essa transição de uma forma bastante pausada e algo que a gente pensou bastante quando a gente estava desenvolvendo o áudio de próxima geração é justamente como é que a gente aumenta a funcionalidade, aumenta a experiência, melhora a experiência do usuário sem deixar para trás os sistemas legados, sistemas que já estão hoje na casa dos telespectadores brasileiros. Esse é um ponto bastante relevante que a gente precisa pensar como indústria, como é que a gente evolui a experiência do usuário, mantendo os equipamentos que os clientes hoje já têm na casa deles. Perfeito, perfeito. Para quem está do outro lado, antecipo, se os quiser, na edição 201 da revista, teria um artigo do Carlos explicando essa questão. Por quê? Porque eu que sou leigo, né? Não sou engenheiro como nossos especialistas, fiquei pensando nessa questão do SDI com Dolby Atmos e áudio imersivo. Passo a bola agora para nossos especialistas, que são os que realmente sabem aqui, e vou começar ao contrário, vou começar com o Carlos agora. Carlos, suas perguntas para o Carlos. Carlos para Carlos. Vamos lá. Tudo bom, Tanabe? Eu acho que áudio é um assunto extremamente relevante, né? Eu entendo que a gente é mais sensível ao áudio do que ao vídeo, né? Claro que tudo que é bom é melhor, mas se a gente tiver um vídeo com algum probleminha, a gente consegue assistir, mas se tiver com áudio, com ruído, com uma coisa que incomoda, a gente também, né, se sente incomodado e não conseguir acompanhar aí, aquele conteúdo. Então, acho que é um ganho muito interessante. Minha pergunta é no sentido da solução da Dolby. Como é que você, Watanabe, imagina que vai ser essa adoção dos sistemas de áudio, né? Você já falou que é retrocompatível, mas eu vejo da experiência, principalmente para o consumidor doméstico, que sempre tem uma priorização mais na tela do que nos sistemas de áudio, né? A gente vê telas aí hoje em dia maravilhosas, que o áudio é sofrível, né?
eu acho que é uma tecnologia também igualmente maravilhosa como essa da Adobe. Como é que você vê que isso de fato vai penetrar no mercado e mostrar toda essa qualidade que é possível entregar? A gente produz muita coisa com altíssima qualidade, mas por essa dificuldade que eu vejo, pelo menos nos sets, nas residências, não se percebe essa qualidade. Como é que você acha que vence isso? Como é que a Adobe está trabalhando isso? Qual a visão de vocês? Ô, Camilo, obrigado por trazer esse ponto. Realmente nós que trabalhamos na indústria sabemos da importância do áudio e que realmente o consumidor, normalmente ele olha primeiro para o vídeo e o áudio vem em segunda prioridade. O que a gente tem visto nos últimos anos na indústria, principalmente na indústria de televisores, é que essa percepção ela tem mudado aos poucos, tá? Pela própria indústria. Então, hoje você já tem tecnologia, tipo, a tecnologia mais avançada de áudio que a Adobe tem hoje, que é o Dolby Atmos, que é o áudio imersivo. Essa tecnologia já está incorporada nos aparelhos de TV 4K, tá? Não todos, mas ela está cada vez mais, e a gente já está vendo essa solução chegando a aparelhos com preços muito mais acessíveis do que quando foi lançado há 2 anos atrás. Então a gente realmente vê que a indústria está começando a prestar mais atenção em relação à qualidade de áudio que eles entregam. E tão importante quanto isso, com a integração da tecnologia Atmos dentro do próprio aparelho de TV, você facilita a vida do consumidor. Então, quer dizer, você não precisa mais estar conectando a sua TV a um home theater, a um sistema super sofisticado, a um soundbar. A própria TV já começa a te entregar essa experiência de áudio avançada. Tá? Então, a nossa expectativa é que quando a TV 3.0 efetivamente começa a pegar mais tração no Brasil, a gente já tenha um parque instalado de televisores que já são capazes de não só decodificar esse áudio, mas entregar uma experiência melhor para o consumidor. Perfeito. Imagina que respondido. Aí vou para o Edras. Edras, áudio, Dolby, experiências. Deixo uma coisa picando já para daqui a pouco. Para o Carlos, que a rede amazônica já está usando. E aí, na Jangadeiro, como que estamos com isso? Na Jangadeiro, a gente ainda está estudando para ver como é que será o futuro, né? Porque está bem distante da gente, a questão do áudio AC4. Mas eu tenho 3 perguntas a fazer para o Carlos, que eu achei muito interessante, quando ele falou na sua apresentação da possibilidade de melhorar o diálogo, né? Eu queria que ele contextualizasse melhor, para que eu pudesse entender um pouco mais, pelas experiências que ele tem, por exemplo, no mercado norte-americano, como é que está essa questão da possibilidade de melhorar o diálogo. E, realmente, eu já tive a oportunidade de ouvir áudio de altíssima qualidade, até num demo de AC4 Atmos, tive a oportunidade de ouvir, e realmente o áudio definido, ele gruda mais, né? Eu concordo com o Carlos Cálvula quando diz a gente topa até assistir um videozinho, mais ou menos, mas se o áudio não for bom, não gruda. E é uma ferramenta competitiva, né? As emissoras têm que realmente investir em áudio. Então, a segunda pergunta que eu tenho a fazer para o Carlos, para a TV atual, né? Para a nossa TV aí 2.5, o que é que pode ser feito aí para tentar dar uma melhorada nesse áudio? Tem como fazer uma emulação, um upgrade lá na ponta, lá no head-end, para que eu pudesse entregar algo melhor em termos de áudio. E a terceira pergunta é, para que o telespectador, né, da TV aberta, o espectador, seja lá de qual plataforma ele esteja conectado, ele possa usufruir o máximo do NDA, né, com todos os recursos, qual é o cuidado que a cadeia produtiva tem que ter, desde a captação até a entrega lá do head-end para a entrega do transmissor. Não sei se ele conseguiu captar as 3 perguntas, aí fico no aguardo da sua resposta, Carlos.
Obrigado pela oportunidade aí, de novo. Acho que esse tema a gente poderia estar falando aqui durante 1 hora, então eu vou tentar ser breve e tentar responder as 3 perguntas aí de uma forma resumida. Em relação à melhoria do diálogo, essa acho que é uma das principais características e principais funcionalidades, benefícios que aqui nos Estados Unidos a ATC 3.0 está entregando e está inclusive comunicando para os usuários, que é uma das principais vantagens da nova geração de TV. Tá? O que a gente está vendo é que com o envelhecimento da população, aumenta o percentual da população que tem capacidade de entender o diálogo normal dos programas de TV. Então, no áudio de próxima geração, utilizando o codec S4 da Adobe, você tem formas de identificar as partes que são no diálogo, inclusive no conteúdo já produzido, inclusive no conteúdo legado, tá? E entregar isso para o consumidor, e na televisão que ele está assistindo esse programa, ele aperta um botão e automaticamente você aumenta o diálogo e deixa todo o restante do background no mesmo nível. Então, melhora a inteligibilidade. E esse é um ponto super importante de acessibilidade para uma boa parte da população. O segundo ponto que você comentou em relação a como é que a gente traz essas inovações para as TVs atuais e principalmente sob o ponto de vista da emissora, né? A gente fez várias experiências já aí no Brasil, tanto com a Globo, o Léo Chaves estava envolvido também, quanto com a Rede Amazônica lá em Manaus, onde a gente já tem a possibilidade de entregar uma das funcionalidades desse áudio de próxima geração, que é o áudio imersivo. Tá? Que o áudio, você começa a ter o áudio vindo de todas as dimensões, inclusive de cima, e com isso você consegue aumentar e melhorar a experiência do telespectador. Por exemplo, no jogo de futebol, você consegue colocar o espectador dentro do estádio. Então, você tem o áudio normal de um jogo de futebol que você já está acostumado a ver hoje na sua TV, e de repente você consegue começar a escutar o estádio, os torcedores aqui do seu lado, atrás de você, em cima, a PA do estádio. E com tudo isso, você dá ao telespectador a experiência de estar lá junto com a torcida, escutando a torcida deles de uma forma muito mais viva. Isso já é possível fazer hoje com a infraestrutura que vocês têm hoje. Obviamente que tem que ter um cuidado na produção, tem que ter um cuidado na entrega, mas tudo isso tecnologicamente já é possível fazer. E para aquelas emissoras que ainda não têm a capacidade de produção própria, existem também soluções no mercado que conseguem fazer inclusive o upmix, que pega um sinal 5.1 já produzido e transforma esse sinal num sinal de áudio imersivo. Então, tecnologicamente, a gente já é uma solução bastante madura. Tá? E por último, a questão do telespectador, como eu comentei na pergunta anterior, o telespectador hoje ele já está experimentando áudio imersivo, não só na TV aberta, mas principalmente hoje nos serviços de OTT de streaming. Tá? Então, todos os grandes serviços de OTT internacional já estão entregando áudio imersivo para os consumidores, e a nossa proposta para a TV 3.0 é para trazer essa mesma experiência que hoje já existe, que o consumidor já está tendo, para dentro da TV aberta brasileira. Então, e usando a tecnologia que a gente está propondo, a tecnologia AC4, você mantém toda a experiência que o consumidor já tem hoje, inclusive uma experiência visual que aparece no canto da tela, indicando que esse áudio é um áudio imersivo, que ela está em Dolby Atmos, tá? E com isso a gente consegue mostrar para o consumidor que ele está tendo na TV aberta a mesma experiência que ele já conhece e está tendo nos serviços de streaming. Super resumido, mas como a gente tem limitação de tempo, eu acho que eu vou parar por aqui e esperar a próxima pergunta. Perfeito. Obrigado. Perfeito. E aí vou para Leonardo Chaves. A Dolby fez com vocês em 2015 o Rock in Rio, primeira transmissão com Dolby Atmos do mundo em 4K. A palavra é sua. Legal. Achei bem interessante a apresentação, Watanabe. Acho que contextualiza bem, concordo com tudo que vocês disseram aqui sobre o aspecto de
priorização na produção do vídeo, né, com o áudio em segundo plano ali, mas no consumidor, se tem um chiado no áudio, incomoda muito mais do que qualquer variação ali no vídeo, né? O áudio é super importante sobre o aspecto de experiência no consumo. Vocês tocaram em temas que eu já tinha linkado aqui, algumas perguntas de grandes telas e tal, até o Watanabe te comentou agora sobre o acervo. Vou contextualizar a minha pergunta no ensaio assim, olhando um pouco mais para o futuro na TV 3.0 e um pouco do mercado hoje, né? Se as grandes telas, o ambiente, vamos dizer assim, mais premium, né, com soundbar ou suporte nas televisões, já está, de certa forma, endereçado, como é que você vê hoje, Watanabe, a aderência ou adoção de dispositivos móveis, né, a essa tecnologia, se a experiência com um headset ali, né, ou com um earphone, consegue gerar essa sensação de imersão no conteúdo, aí, pensando num conteúdo tipo, premium, e olhando que esses dispositivos móveis lá na frente, na TV tipo 3.0, vão estar super integrados aí no ambiente de distribuição de conteúdo, né? E como é que você enxerga a personalização, né, tipo, além do áudio, do efeito de imersão 3D, essa personalização de áudio, o Dialog Norm, né, que você disse, é um exemplo, mas eu fiquei imaginando se, sobre o aspecto de acessibilidade, né, alguém que tem algum tipo, por exemplo, de deficiência visual, que pudesse selecionar automaticamente o que a gente chama hoje de audiodescrição, né? Esse tipo de áudio poderia ser automaticamente escolhido, né, dependendo do seu tipo programa. Tipo, isso é uma possibilidade de personalização também? Olha, obrigado pelas perguntas aí. Eu acho que o dispositivo móvel é uma realidade hoje, né? A gente não pode negar. E para responder a tua pergunta, na verdade, o áudio imersivo já é uma realidade dentro do mundo móvel. Ele começou, quer dizer, não é que ele começou, mas ele sempre esteve disponível para conteúdos audiovisuais. Mas ele realmente pegou uma extração aí no último ano e meio com o conteúdo musical. Tá? Então, o ano passado, a Apple lançou o Dolby Atmos para no Apple Music, e se você tem os headphones da própria Apple, você tem inclusive head tracking, então quando você move a sua cabeça, o áudio se ajusta a esse movimento da cabeça. Tá? E a Amazon, no mês passado, ela também lançou o Dolby Atmos para dispositivos móveis, então você também já tem uma solução que funciona para Android. Então, o conceito de áudio imersivo para dentro do ambiente móvel, ele já é uma realidade. Inclusive usando fones de ouvidos over-the-ear, como que eu estou usando aqui hoje. Tá? O aumento da oferta de conteúdo audiovisual é uma consequência natural que isso vai estar acontecendo também através dos serviços de streaming e, obviamente, com o advento da TV 3.0 também com conteúdos da televisão aberta. Então, acho que esse é um caminho sem volta. Em relação à audiodescrição que você perguntou, uma das grandes vantagens da TV 3.0, principalmente para esse público, para o público que realmente precisa da audiodescrição, é que você consegue melhorar muito a experiência do usuário. Que hoje você tem audiodescrição na TV 2.0, na TV atual, mas ele normalmente é um conteúdo que ele é mixado em pré-produção, em pós-produção, e normalmente ele está em estéreo ou até mono. Tá? Então não é a melhor qualidade que você está entregando para o consumidor. E para esse consumidor, o áudio é 100% da experiência, certo? Porque ele não consegue ver a tela. Então, com a TV 3.0, você consegue entregar o áudio imersivo e, ao mesmo tempo, através de um que a gente chama de objeto de áudio, então você consegue entregar só o track de áudio com a descrição de áudio e no televisor, no final da cadeia, ele faz a mixagem entre o áudio imersivo que o telespectador está escutando com o track de audiodescrição. Então, você entrega para esse consumidor a melhor experiência de áudio possível, o que hoje não é possível com a TV 2.0. Então, acho que a gente tem
uma grande possibilidade aí de melhorar muito a acessibilidade para esse público. Perfeito. Carlos, perfeito. Acho que as respostas foram fantásticas. Deixo aqui o convite, sabe? Estou esperando o artigo para a 201 sobre com certeza, Fernando. Um abraço grande. Cuide-se do frio aí na Califórnia. Por aqui, amargaremos o verão nos próximos tempos. Obrigado, Carlos. Grande abraço. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Até mais, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Depois da Califórnia, voltamos para o Japão, cruzamos o mundo todo, pelo Pacífico, e vamos continuar com os depoimentos gravados. A terceira empresa é a Pixela. A Pixela traz uma demonstração de um set-top box com sistema de difusão de alerta de emergência, o conhecido EWBS. O set-top box emite uma mensagem de voz para alertar e ligar a TV com HDMI assim que receber o sinal do alerta. Quando recebe o sinal de alerta, se ativa a TV. Vamos ver o vídeo mandado pela Pixela do Japão e a seguir vamos conversar sobre isso. Alô, eu sou o gerente geral da divisão de vendas da Pixela. Hoje eu vou introduzi-los um recurso que é denominado EWBS, Sistema de Visão Alerta de Emergência. Então nós temos 3 pontos a chamar a atenção. Primeiro ponto, nós temos as mensagens de voz que aparecem pela TV para alguém que não tem a TV, que tem o HDMI SEC. Em segundo, a TV através desse HDMI SEC, que é uma função demonstrando a informação na televisão, a informação EWBS. Então, você põe uma seleção através do EWBS, que é uma função selecionável. Então, veja a reação disso. Então, o código vermelho off e o verde power on. Então, você pode ver EWBS, que é o Sistema de Difusão de Alerta de Emergência. Então, a cor muda de vermelho para verde. Então, é como funciona esse sistema. A mensagem via voz através do EWBS. É assim que aparece na tela HDTV. E o sinal de alerta. Nós temos One Segment, multicanal SDTV. Interessante o conceito da Pixela. Estamos bastante avançados no tempo. Vou pedir a palavra do Carlos sobre o sistema, o EWBS. Quando pensa que isso finalmente vamos instalar no Brasil e como que isso nos poderia ajudar de alguma forma, já que temos falado sobre isso muitas vezes nos congressos da SET, de prevenção de tipos de alarmes colocados no set-top box da TV. Bom, eu espero que a gente não precise usar, né? Que a gente tenha disponível e que a gente não precise usar com frequência esse serviço, né? Mas eu acho que a implementação depende aí de padronização, né? Eu confesso que eu não sei como é que está essa solução dentro do sistema que a gente está trabalhando agora, né? Que é a próxima geração, mas certamente será possível. E eu acho que, como a TV no Brasil é um dos serviços que tem a maior cobertura, né, em todo o país,
o potencial de ajudar as pessoas é grande, né? A gente tem aí um cenário que, infelizmente, tem acontecido de questões, por exemplo, climáticas, ou até mesmo, eu penso que uma adaptação desse tipo de serviço, a gente viveu agora um momento complicado, né, pandêmico, talvez a gente possa usar isso de uma maneira não só para emergência, mas para, por exemplo, uma convocação para algum tipo, imagina, vacinação específica, né, para algum serviço que contribua com a população. Eu acho que a gente já tem a TV aberta no Brasil com essa contribuição absurda, cobrindo, né, praticamente quase 100% do país, reconhecido pela população. Na verdade, eu vejo esse tipo de serviço como um potencial ainda maior do que somente para emergências, né? Eu vejo que a indústria japonesa tem lá nas suas dificuldades, imagino que mais relacionadas a questões de desastres naturais, né, principalmente terremotos relativamente comuns no Japão, mas imagino eu que possa fazer parte, deva fazer parte, sim, principalmente aqui no Brasil, como um sistema que possa ajudar em outras situações, um potencial importante também, né, já com a grande penetração que a gente tem nos lares aí das cidades brasileiras. Carlos, perfeito. Vou deixar o Leonardo e o Edras para a seguinte, porque os temas estão concatenados. Agradecemos muito a Pixela, concordo. Graças a Deus não temos tifões e maremotos por aqui, nem tsunamis, mas parece interessante o conceito que Carlos colocou aqui de alertar sobre outro tipo de coisas e servir como um nexo de serviço público, talvez, nesse sentido. Obrigado, Pixela. Obrigado à terceira empresa japonesa. Mais um break e já voltamos. Voltamos, concatenado o tema como falava, vamos finalizar nossa quarta apresentação do dia do Set Speed Pitching, apresentando a JTC e na sequência a ARIB DIBEG. A JTIC é uma atividade de disseminação de tecnologia EWS japonesa, como falamos há pouco. A JTC, junto com o Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações do Japão, e também sendo membro da DIVEC, fornece o suporte técnico para a disseminação do padrão japonês de TV digital, o ISDBT, e trabalha com isso para a América Latina. Esses são os objetivos deles e por isso é que eles estão aqui conosco hoje. O Sistema de Difusão de Alerta de Emergência, o EWS, é um dos principais recursos do ISDBT e deve ser introduzido como um sistema de comunicação nacional para situações de emergência. O que o Carlos falava há pouco, exatamente no Japão, o utilizam para isso e também sabemos que se utiliza no Peru, estou a lembrar agora. O EWBS, o Superimposed Dissemination System, se adapta a vários requisitos e locais na América Latina. Por exemplo, o Peru já está funcionando e foi desenvolvido com sucesso no Japão. O que o sistema faz? Aproveita ao máximo a robustez da tecnologia do ISDBT, utiliza o OneSet, que é a forma de disseminação na rede de radiodifusão, e dessa forma utiliza como uma forma de cobertura simples e confiável este sistema de envio de alertas. O sistema já foi introduzido em alguns países e espera ser introduzido em outros, sendo muito bem avaliado por enquanto. Em termos de cooperação técnica, o EWS pode contribuir para a prevenção de acidentes e demais. Além do EWS, do JTSC, como está aqui no nosso foguete, também participa conosco hoje, juntos, a ARIB, que é a Association of Radio Industries and Business do Japão, que é uma organização de desenvolvimento de padrões para a comunicação de rádio e broadcast, que trabalha no Japão pensando em este tipo de emergências. A associação tem aproximadamente 200 associados nos setores de rádio, de broadcast, telecom, produtos e equipamentos de áreas de negócios que têm a ver com nossa indústria. A DIV,
como disse primeiro, é a Digital Broadcasting Experts Group, que é um grupo de promoção, de novo, do ISDBT, que consiste em empresas e organizações japonesas relacionadas com a radiodifusão. A ARIB e a DIV fornecem suporte técnico para a disseminação do padrão japonês, que é o ISDBT, tanto na América Latina como no resto do mundo. Vamos ver agora, para depois passar para nossos especialistas, o video pitching que as duas entidades enviaram para nós desde o Japão, para tentar entender um pouquinho mais como é que funciona e qual é o suporte que o EWBS pode dar às transmissões e ao sistema ISDBT. Atividade de disseminação da tecnologia EWBS para broadcasting através de onda de rádio. O EWBS é um sistema de entrega de dados digitais através de ondas de transmissão. Nos países latino-americanos, o EWBS deve ser o principal sistema para disseminar informação para evitar desastres nacionais. Desenvolvemos um sistema EWBS melhor para esses países, adotando as exigências locais. Este sistema faz com uma introdução baixo custo e boa introdução, cobertura total com alta confiabilidade para a transmissão. A agência de gestão de desastres, ele pega o conteúdo e a informação do EWBS, as estações de transmissão têm um espaço apenas da onda de rádio. Para receptores, não apenas televisões, mas outros tipos de dispositivos. Então, ativação automática através do dispositivo de TV, através do Set-Top Box EWBS. Mudança automática da porta do HDMI. Um bulletin board confiável para informação de Lifeline. Então, operação de estação de broadcasting, você só utiliza a onda, a informação EWBS, tem uma ponte para várias redes existentes, assim como dispositivos para disseminação. Enviando a mensagem através de dispositivos LAN Wi-Fi, Gateway EWBS, leitura da mensagem através de dispositivos de áudio. Então, são tecnologias que salvam vidas. O módulo básico pode ser implementado em vários dispositivos para uso público e de consumidor à direita. Estação de transmissão, informação EWBS, sinal EWS é transmitido. Modos de operação dependendo dos objetivos da sua operação. Então, de forma para transmitir uma informação de emergência, você tem que poder recebê-la a qualquer local, hora e alta confiabilidade. Como você pode ver aqui, ondas de transmissão têm vantagem e são adequadas para transmitir informações de emergência. Então, mantenha a transmissão. A estação de transmissão, o sistema de transmissão é concebido para tal. Comunicação de uma via, livre de congestão, resistência. Detecção inicial num veículo, trem, navio. Baixo custo. Então, para a infraestrutura, você existe em qualquer lugar. Já que a infraestrutura existente, você pode utilizar sem custos adicionais. Então, o sistema EWBS já foi introduzido em vários países latino-americanos e foram muito bem avaliados. O Japão continua a cooperação técnica, assim o EWBS pode contribuir para a mitigação e evitar desastres em todo o mundo. Então, aqui temos EWBS num trem no Equador. Notificação de emergência. Países da América Central, com alertas para sistema contra terremotos, EWBS foi desenvolvido e já testado.
No Peru, EWBS está sendo operado para alerta contra tsunamis e estudos conduzidos para potencializar o conteúdo, incluindo também para terremoto e também a cobertura do sinal informando o alerta. Então, temos aqui um ensaio em Lima para informe sobre um tsunami. O projeto está sendo implementado pela JTEC com o apoio da MIC e Digibec. Algumas coisas no Peru, teste em 2019 no Brasil. Edras, como você vê o EWS inserido no ISDTV, nosso sistema a nível brasileiro, e como vê isso para frente, para o futuro, como opção de prevenção, né? Fernando, eu vejo como uma necessidade, tá? Uma necessidade até mesmo de prevenção para o futuro, né? A gente vive um momento de desequilíbrio sistêmico, né? De desequilíbrios ecológicos aí. Cada vez mais você vai ter seca, cada vez mais você tem queimada, né? Inundações, principalmente num país como o nosso, continental. Então, é uma questão fundamental, porque tempos piores, esperamos que não aconteça, mas é possível que aconteça. Nós vemos aí todo esse momento agora de COP26 e etc. E eu não vejo nenhum outro caminho porque senão a radiodifusão, né? Porque ele se beneficia da robustez da transmissão da radiodifusão, onde você tem uma transmissão pontuária, que você consegue aí atingir dezenas de quilômetros, coisa que nenhuma outra meio de comunicação de escala consegue atingir, né? Com tanta eficiência. E eu digo assim que a gente já presenciou aqui no Ceará, como no Nordeste, presenciei em Fortaleza, no último apagão, quando houve, né, que apagou tudo, comunicação não existe, sinal, o trânsito, o caos, e realmente foi a radiodifusão, através de uma rádio nossa de notícia, que a gente conseguiu orientar o pessoal, e servir até mesmo de intermediador para algumas situações, realmente, o pessoal que estava perdido, etc. Então, eu vejo a radiodifusão como fundamental para soluções como essas, e eu vejo de extrema necessidade. E quem sabe até, como o Calvilha bem levantou, uma ferramenta, né, como essa ser usada também para outros fins. Perfeito. Aí vou para o Leonardo, e aí vou provocá-lo novamente, Leonardo, que pensando no futuro, a NHK trabalha já com um sistema broadcast, né, em 8K, e onde os sistemas de alerta não são apenas na TV, senão também são possíveis em dispositivos móveis e ainda com sinais com acessibilidade. Você que trabalha pensando sempre no olhar do futuro, essa TV 3.0, broadband e broadcast juntos, podem vir a trazer ainda mais acessibilidade para algumas pessoas que precisam e, sobretudo, para a prevenção deste tipo de problemas? Sem dúvida, Fernando. Estava refletindo aqui nesse tema do EWBS e, de fato, eu sou um grande entusiasta dele, porque concordo com o que todos os meus colegas aqui disseram. A radiodifusão, ela leva uma vantagem, né, no meio desse eventual caos ecológico ou desastre natural, o que acontece, e você vê aí a importância do EWBS, não só assim para casos de uso no Brasil, mas para os nossos vizinhos aqui dos países andinos, da América Central e também no Japão. Como você falou lá na TV 3.0, a gente tem aprendido, vai aprender a lidar cada vez melhor com a fragmentação, por exemplo, de dispositivos que o ambiente digital já lida há bastante tempo, né? A internet lida muito bem com o ambiente
tradicional desktop, laptop, mobile, e isso também está tocando, né, na TV aberta, né? Então, a gente vai conseguir, sim, endereçar esse tema na nossa próxima geração. E você vê como um tema do EWPS é tão importante, ele existe no ISDBT desde a sua concepção ali, nos idos de 2001, 2002, 2003, quando o sistema foi publicado. A gente, no Brasil, aqui na nossa versão brasileira do padrão japonês, adotamos também esse mesmo sistema de alerta de emergência. Você vê que os sistemas mais modernos ali, por exemplo, esse próximo padrão lá, né, do ATSC 3.0, também adota, tem uma solução de alerta de emergência. Então, é uma solução que se propaga aí ao longo do tempo, porque está na radiodifusão assim, uma segurança pela relevância dela, né, não só de robustez, mas de penetração no nosso caso no Brasil aqui, né, em larga escala, em diversos municípios, né. E a gente pode combinar, eu deixo aqui só um grande desafio, porque a gente ainda não tem uma resposta para operacionalizar isso aqui no Brasil, porque acho que tem que ter uma conversa cada vez mais plural, né, não só das emissoras comerciais, mas das emissoras públicas e, de fato, também do governo, para a gente tentar elencar e discutir aqui a entidade, né, que será responsável por essa emissão do sinal de emergência. Esse é um debate que precisa ser feito, muito bem feito, aprofundado, né, com toda a sociedade envolvida, porque a gente já descobriu que relevante ele é. Concordo perfeitamente. De fato, não por trazer areia para sal para o saco, como dizem lá em Portugal, o tsunami do Japão vitimou muita gente, mas não tanta como poderia ter sido, porque o sinal de alerta chegou à casa das pessoas e as pessoas poderiam sair de casa trazidas pelo sinal da televisão. Então, acho que é importantíssimo debater isso e pensar não só no futuro como uma questão tecnológica, senão como incluir uma coisa que você falou, que está há mais de 20 anos sendo discutida no mundo. Mas também, claro, me parece interessantíssimo, não tinha pensado no que você, Leonardo, falou, se não há uma política pública e não há uma decisão de governo, quem é que teria a capacidade de emitir esse sinal de alerta para chamar as pessoas e mobilizá-las de alguma forma? Perfeito. Agradeço muito as empresas japonesas, agradeço muito este conceito de trazer, não empresas, sino organismos que trabalham no desenvolvimento do padrão, porque aí você percebe como as políticas de Estado são importantes e no Japão está muito claro. É uma coisa que eu vejo há muitos anos, tanto no IBC, como no NAB, com a própria SET, com o pavilhão do Japão, o fato de o governo apoiar as iniciativas e pensar em políticas públicas pensando para a radiodifusão. Agradeço a JTC, a RIB e a DIBGE. Obrigado. Um segundo, um intervalo e já nos despedimos. Voltamos, só apenas para agradecer ao Carlos, Leonardo, ao Edras. Obrigado de verdade pelo momento, pelas palavras, pelo conhecimento espalhado. 30 segundos para cada um para se despedir e fazer um balanço da tarde de hoje. Carlos, quer começar? Posso? Bom, acho que a gente teve aí assuntos bem interessantes, né? Diversos, mas muito interessantes. A gente falou de IoT, falou aí do EWBS, falou de áudio, né? De áudio imersivo. São todas tecnologias importantes. Espero que a gente tenha conseguido aí contribuir um pouco com a visão do que cada uma dessas tecnologias podem fazer para a gente. E espero que a nossa comunidade, né, que está passando por uma dinâmica tão relevante, consiga aproveitar todos esses desenvolvimentos, todo o potencial dessas tecnologias e que a gente consiga continuar tão relevante quanto a gente é hoje, né, contribuindo com a nossa presença, com entretenimento, com informação
inclusive como a gente viu aí com informação de segurança, né, de emergência, quando for o caso. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande de todas essas tecnologias na nossa indústria também. Um abraço a todos aí. Obrigado, Carlos. Leonardo, a sua vez. Bom, agradeço imensamente esse convite. É a minha primeira experiência no Speed Pitching aqui. Adorei. Agradeço novamente aqui o convite na SET, de toda a organização, sempre muito carinhosos. Agradeço muito a audiência aqui, né, que a gente está tendo, o debate que os colegas aqui, Carlos, Esdras, e que você também, Fernando, endereçou. A minha reflexão aqui é que a tecnologia ela não existe por si só, né? Ela é um meio para viabilizar muitas coisas, seja por uma entrega, seja novos negócios, né? E a gente viu o potencial do IoT ali para a agricultura familiar, né? Tentando democratizar cada vez mais essa expansão da força da agricultura familiar, as experiências de áudio que vão aumentar talvez o engajamento do consumidor ao conteúdo, né? E também a WBS aí nesse pilar de segurança. As tecnologias estão disponíveis, né? Acho que o nosso grande desafio aqui é saber empacotá-las, desenvolvê-las ao passo que a gente torne isso perceptível e gere também por valor para o nosso consumidor aqui no Brasil e inspirar outros mercados no mundo, como a gente fez muito bem por TV aberta aqui no nosso continente. Você vê que grande parte dos países aqui do Cone Sul adotaram a versão brasileira aqui do ISDBT, não à toa, né? Acho que a gente tem um papel aqui no Brasil, sim, de protagonistas, e aí a gente tem discutido com cada vez mais profundidade a evolução da TV aberta. Então, esse é minha reflexão final. Obrigado. Perfeito, Leonardo. E tenho claro isso, que a política pública do ISDBT levou a tecnologia brasileira para fora, sem nenhuma dúvida, nos últimos anos, com a expansão do padrão nível brasileiro para a América Latina e não só, a África também. Esdras, sua vez. O fechamento do programa fica para você. Por responsabilidade, né? Mas o Carlos Calvo e o Leonardo Chaves já disse praticamente tudo, eu ratifico tudo que eles disseram, né? Eu acrescento mais que esse é um espaço muito, muito interessante. Eu acho que esse momento aí que a SET consegue disponibilizar para todos nós, né, radiodifusores, pessoal de tecnologia, porque a gente trata de tecnologia como um todo, é um momento aí que a gente tem realmente de amadurecer, enriquecer e despertar, abrir a mente, né? Eu acho que a gente tem que exercitar. Eu diria que isso aqui é uma academia do saber, né? Tem que exercitar. Então, a SET tem trazido os temas relevantes, tal como esses, né? IoT, Indústria 4.0, você vê aí a relevância aí do Emergency Warning Broadcast System e o tão sonhado áudio de altíssima qualidade. Então, tudo isso só faz nos enriquecer o meio. A gente tem recebido feedbacks fantásticos aí do pessoal da comunidade, esse papel que a SET vem desempenhando, trazendo informação, conteúdos relevantes, né, e pessoas realmente que têm muito a acrescentar. Agradecer a você, Fernando, por tão bem conduzir o momento aqui do SET Speed Pitch e agradecer pessoalmente a SET por essa oportunidade. Obrigado a todos, obrigado aos três. O SET Speed Pitching volta no dia 23 de novembro. Não estarei por aqui, acho eu, vamos ver, depende de algumas coisas. Quem não viu o SET Speed Pitching pode vê-lo na internet. Agradecemos muito por este estado. Agradecemos a presença do Carlos, do Leonardo, do Esdras, do Carlos Watanabe na Califórnia, das empresas japonesas. Obrigado por tudo. Quem não perdeu, acesse me perdi aqui, acesse no setexperience.org.br, todos os programas do SET Speed Pitching estão lá, SET Academy, todos, SET Full Content, todos os conteúdos do SET Experience que valem a pena podem ser assistidos. Que se tiverem alguma pergunta, deixem por aí, a gente fará chegar às empresas
Obrigado por tudo, obrigado por estar conosco e por acompanhar o Set Experience, tecnologia, conteúdo, networking. Até breve, muitíssimo obrigado e desculpem o início que foi de propósito para dar um retoque aí ao áudio. Vamos falar de áudio, nos faltou o áudio, o Carlos resolveu isso e explicou bem. Obrigado a todos, boa tarde, boa semana. Follow-up. Customer experience.